Romanos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Estamos no culto de Santa Ceia, o culto principal da família de Jesus, da igreja, o culto que nós pudéssemos dizer qual seria o culto mais importante, porque todos os cultos são importantes, mas dentro da vida da igreja esse é o culto mais importante. Não que os outros não sejam importantes. Na verdade, diante do céu, o culto mais importante é o culto em que o pecador se arrepende. Mas dentro da vida da igreja, o culto de Santa Ceia é o culto mais importante. Vamos ler então a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Meus amados, a palavra de Deus está nos trazendo o princípio da unidade da igreja. E a palavra de Deus apresenta-nos como motor deste princípio o amor de Deus. O amor que a Bíblia chama o amor fraternal, que é o amor que Deus põe em nossos corações para que amemos uns aos outros conforme o amor de Deus, não conforme o nosso amor. E diz a palavra de Deus que quando temos este amor em nossos corações, acontece algo maravilhoso. Acontece como resultado a recomendação que a palavra de Deus nos traz no versículo 3. Não pense de si mesmo, cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Ninguém pode pensar a respeito de si mesmo além do que convém. E o que é que convém? Você não pode pensar de si mesmo além do que convém. Mas o que é que convém? A resposta está lá no versículo 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é então que convém? Eu não posso pensar de mim mesmo mais do que eu penso a respeito do meu irmão. Glória a Deus. Eu não posso pensar a respeito de mim mesmo mais do que convém. E o que convém é entender que eu não posso pensar a respeito de mim mais do que eu penso do meu irmão. Eu devo preferir em honra o meu irmão do que a mim. Este é o princípio da unidade da igreja. É quando nós entendemos que, apesar de funções diferentes, nós não temos
um grau na igreja de prioridade, um grau de valoração da importância das funções, Deus está dizendo para nós que na igreja simplesmente há funções diferentes e não funções mais ou menos importantes. Quando nós entendemos isto, está então lançado em nosso coração o princípio da unidade, o princípio da dependência, não o princípio da independência, não o princípio da individualidade. Ao longo dos anos, eu tenho visto com muita tristeza no meu coração que todos os grandes evangelistas que eu conheci no Brasil acabaram caindo, acabaram fracassando. Ou eles fracassam ou a família se destrói. E por qual razão? Porque muitas vezes o povo mesmo, o povo põe num pedestal essas pessoas que são chamados de os itinerantes, pregadores, cantores, e as pessoas os põem num pedestal tão grande que essa pessoa começa a achar que ele é importante, e ele começa a pensar a respeito de si mesmo mais do que convém, e ele pensa que agora não precisa mais de pastor, ele pensa que agora não precisa mais congregar, ele pensa que agora não precisa mais sentar no banco para escutar alguém ministrando a palavra para ele. Ele pensa agora que não depende mais de participar da Santa Ceia, pensa que agora não precisa mais ir na escola dominical. Eu me lembro de uma vez que eu falei para um irmão e disse: irmão, você não veio na escola bíblica. E ele disse: mas para que eu vou ir na escola bíblica se eu já fiz a ETAD? Então veja, a pessoa começa a pensar a respeito de si mesmo, além do que convém. E ele sai da dependência, ele sai da submissão, ele sai desta interdependência com os irmãos. E é importante, irmãos, é interessante o que a palavra de Deus diz. No versículo 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E olha a interdependência que a palavra diz que nós temos que ter com o nosso irmão. Diz: e somos membros o que está escrito aí? Olha só, não está dizendo aí somos membros de Cristo. Não, é mais do que ser membros do corpo de Cristo. Deus está dizendo que nós somos membros uns dos outros. Ou seja, Deus está dizendo que crente não pode viver sem igreja. Glória a Deus. Crente não pode viver sem igreja, porque somos membros uns dos outros. Oh, glórias ao nome de Jesus. O crente é mais ou menos como gêmeos siameses. Gêmeos siameses que têm um órgão vital em comum. Há, por exemplo, gêmeos siameses, aqueles que nascem grudados um no outro, que são grudados somente pela pele. Mas há uns que, por exemplo, têm o mesmo fígado. Um órgão vital. E os dois compartilham do mesmo órgão. E o que acontece com esse tipo de gêmeos quando eles são separados pela cirurgia? Pelo menos um deles morre. Por quê? Porque eles são membros uns dos outros. Um é membro do outro. Eles compartilham do mesmo membro. E é isso que Deus está falando para nós. Quando nós pensamos a respeito de nós mesmos, além do que convém, estamos destinados à morte espiritual. A soberba leva à morte. O pensamento que me leva a entender que sou mais importante que o irmão Onofre, mais importante que o irmão Antônio Pacheco, aleluia, este pensamento nos leva à morte. É por isso que eu gosto tanto, meus irmãos, do nome irmão.
Às vezes alguém diz assim, irmão Humberto, e diz, ai meu Deus, me perdoe, pastor, não pode me chamar de irmão, porque o dia que eu deixar de ser irmão, eu sou ímpio, então eu sou irmão, sou pastor, mas sou irmão, eu sou membro do corpo de Cristo, aleluia, eu sou membro do corpo de Cristo, eu dependo de você, você depende de mim, aleluia, nós dependemos uns dos outros. Se alguém pensa que não depende dos outros, está morrendo espiritualmente, está no caminho de derrota, está no caminho de destruição. Se alguém pensa que pode viver fora do corpo, já está morto espiritualmente, porque fora do corpo qualquer membro é morto. O que acontece com a minha mão, se ela sair fora do corpo, ela morre, os seus tecidos começam a necrosar, ela fica algum tempo viva, tanto é que se alguém, por exemplo, perde a orelha, perde um pedaço da língua, perde um dedo, tem um tempo ainda suficiente que, se ele chegar no pronto-socorro e os médicos conseguirem reimplantar o dedo, ele volta a funcionar, ele continua. E assim muitas vezes acontece com pessoas, meus irmãos, eles foram amputados, estão fora do corpo, mas estão faceiros, eu estou vivo, eu estou vivo, é por algum tempo, começa a necrosar, começa a perder a vida, começa a apodrecer, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando alguém pensa mais do que convém de si mesmo, o que acontece? Ele não recebe mais do sangue do corpo, ele não recebe mais dos anticorpos do corpo, e a infecção chega, e as bactérias tomam conta, e é destruída aquela carne. Meus irmãos, quais são os anticorpos da igreja? Qual é o anticorpo, os anticorpos que impedem que você morra espiritualmente? Sabe quais são os anticorpos? É a exortação da igreja, é a exortação do teu irmão, é aquele irmão que diz, irmão, você está errado, é aquele glóbulo branco que está destruindo o pecado da sua vida, é você vem na igreja e escuta uma mensagem, você está mal com Deus, é aquele glóbulo branco que entrou na tua vida e destruiu o pecado, e engoliu aquele erro, engoliu a tua miséria espiritual. Mas quando pensamos a respeito de nós mesmos acima do que convém, começamos a morrer. E pensamos, eu não preciso orar com os demais porque eu oro em casa. Eu me lembro que muitos anos atrás chegou na nossa igreja um irmão que Deus usava muito. E eu via neste irmão este perigo, ele era muito individualista, ele se achava muito bom. E eu disse para ele um dia, irmão fulano, muitos anos atrás, no antigo ministério ainda, eu disse, irmão fulano, você precisa orar com os demais obreiros. Meus irmãos, ele ficou triste comigo, e ele saiu dizendo para outras pessoas assim, o pastor Humberto quase me destrói, ele quer que eu ore com os outros obreiros, para minha unção passar para os outros. Oh coitado, resultado, ele morreu espiritualmente, ele pensou a respeito de si mesmo além do que convém. Oh, bendito seja o nome de Jesus, oh glória a Deus. Eu tenho tido uma experiência tremenda, meus irmãos, nos últimos 40 dias. Eu tenho tido uma experiência tremenda nos últimos 40 dias, porque eu sempre estive orando em casa, mas nos últimos 40 dias eu estou praticamente todas as noites orando ali na sede, 2 horas das 10h30 por volta disso até a meia-noite 30. E aí não estou orando sozinho como eu orava em casa, estou orando com os irmãos. Meus irmãos, eu estou tendo uma experiência, parece que até eu me converti de novo, porque eu sou novo convertido, eu estou alegre, eu estou tão feliz, aleluia, eu estou vendo Deus fazendo tanta coisa na minha vida, e o
Espírito Santo está mostrando para mim: viste como é orar com os outros, viste como é bom, está vendo como é bom, te ajudar na comunhão, aleluia, bendito está o nome do Senhor, está dia após dia, todos os dias, em comunhão, em interdependência com a igreja, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O quanto perde o obreiro que deixa de ir nos retiros. Mas para que eu vou no retiro e eu oro em casa? Para que eu vou estar nos demais? Olha, cuidado, não pense a respeito de si mesmo além do que convém. Você não pode viver sozinho, você depende da igreja, você depende do corpo, você depende porque você é membro do seu irmão e ele é membro de você. Bendito seja o nome do Senhor. Quando temos esta revelação, a glória de Deus vem na nossa vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É sobre essa razão, ou sobre este tema melhor, e por essa razão, que quando João escreve em 1 João capítulo 1, versículo 7, só pode chegar em pé, por favor. O João diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.